Ultimamente, quem está na alça de mira da turma do Zé Dirceu, infiltrada na mídia, é o ministro Paulo Guedes. Além, é claro, de Bolsonaro, porque isso é uma constante. Ignoram a flagrante demonstração de competência que o Ministério da Economia tem dado, apesar dos fatores adversos com os quais se defrontou desde o início do governo. Foram e ainda são muitos: uma previdência falida, um déficit orçamentário recorde, 139 bilhões de reais, uma herança maldita em geral. Competente, Guedes concretizou a reforma da Previdência e reduziu o déficit à metade, menos da metade, 60 bilhões. Mas sobreveio a pandemia, que consumiu centenas de bilhões de dólares do governo. E teve mais. Por exemplo, o bloqueio pelo Congresso e até pelo STF, que sofrem as reformas de que o país tanto necessita. A mídia aproveita-se dos efeitos dessas mazelas para atacar Paulo Guedes, fingindo ignorar que o mundo todo está sofrendo desses mesmos males e que o Brasil, obviamente, não é uma ilha inexpugnável neste panorama internacional de crise. A mídia segue atacando Paulo Guedes, atribuindo-lhe a culpa por problemas que, em verdade, estão ocorrendo em todo o planeta. Fingem esquecer, estrategicamente, que vivemos uma pandemia e argumentam como se o Brasil fosse uma ilha, imune às influências e mazelas mundiais. Pois os nossos problemas, que a mídia explora para atacar Guedes, afligem até mesmo os países mais ricos da Terra. Em 1º de dezembro de 2021, Lawrence Boone, o respeitadíssimo economista-chefe da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, publicou um editorial intitulado Um Ato de Equilíbrio, abordando o panorama mundial. Em seu texto, do qual pinçarei alguns trechos, fica evidente que os atuais problemas brasileiros são problemas globais, causados pela fase de transição que todos estamos vivendo. Vamos conferir. Escreve Boone. A economia global continua a se recuperar junto com o comércio, o emprego e a renda. As melhorias recentes ocultam mudanças estruturais, o que significa que alguns setores, empregos, tecnologias e comportamentos não voltarão às suas tendências anteriores à pandemia. A situação é extraordinária e nossas perspectivas econômicas são cautelosamente otimistas devido ao aparecimento incomum de pressões inflacionárias crescentes nesse estágio inicial da recuperação, como aqui no Brasil. Nossa previsão é que a recuperação global continue, com o mundo lidando melhor com a pandemia e as políticas monetárias e fiscais permanecendo geralmente favoráveis ao longo de 2022. Após uma recuperação de 5,6% em 2021, o crescimento global do mundo todo avançaria a um ritmo menor de 4,5% em 2022, moderando ainda mais para 3,2% em 2023. Surgiram desequilíbrios impressionantes. A escassez aguda de mão de obra está aparecendo em alguns setores, embora o emprego ainda não tenha se recuperado. Há um abismo persistente entre a oferta e a demanda de alguns bens, junto com os custos em alta de alimentos e energia, os quais levaram a aumentos de preços mais elevados e duradouros do que esperado. Todos sabemos que faltam contêineres, faltam semicondutores, a logística dos combustíveis está extremamente preocupante. A análise de Boone sugere que, à medida que a situação da saúde melhore, a demanda se estabilize e as pessoas voltem ao mercado de trabalho. Assim, os gargalos de oferta vão diminuir. A inflação deve atingir o pico na virada de 2021, agora, antes de recuar gradualmente em 2022 e 2023. Os formuladores de políticas, como Guedes, implementaram medidas sem precedentes para apoiar suas economias no início da crise. Sem essas ações oportunas, a situação hoje seria muito pior do que é.
Mas agora que a recuperação está em andamento, eles estão enfrentando um difícil ato de equilíbrio nas finanças públicas. O aumento da dívida durante a pandemia foi necessário para sustentar as economias durante o período mais intenso da crise. Agora é hora de redirecionar o investimento produtivo, e o Brasil está fazendo isso, que impulsionará o crescimento, incluindo o investimento em educação, veja-se as escolas cívicas e sociais, e infraestrutura física, veja-se a obra maravilhosa que Tarcísio Freitas e o ministro do Desenvolvimento Regional estão realizando. Por fim, estamos preocupados com a possibilidade de os governos não conseguirem abordar as vulnerabilidades que a pandemia revelou e ampliou. Uma falha primária são os cuidados de saúde. O sistema de saúde preventiva e curativa já precisavam de reforma. Em segundo lugar, o fechamento de escolas prejudicou a educação dos jovens e dificultou sua integração ao mercado de trabalho. A recuperação é real, mas a tarefa para os formuladores de política é difícil. Eles devem equilibrar prudência, paciência e persistência, virtudes que Guedes tem, enquanto desenvolvem planos novos e aprimorados para transformar as economias de forma a construir uma resiliência muito melhor ao risco de desequilíbrios futuros. Analisando esse texto do economista-chefe da OCDE, Lawrence Boone, fica claro que desemprego, inflação, combustíveis e energia caros são problemas mundiais e não apenas brasileiros. Ao contrário do que propagam estridentemente a mídia e a oposição oportunistas ao governo Bolsonaro, visando principalmente minar a indiscutível solidez do seu Ministério da Economia.